Quando a gente fala de anorexia nervosa, é muito comum pensar só na perda de peso, né? Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. É um distúrbio super complexo com raízes fundas na nossa biologia, na psicologia e até no ambiente que cerca a gente. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é, como reconhecer e qual é o caminho para a recuperação. E para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, a gente define direitinho o que é anorexia. Depois, vamos investigar as causas e os fatores de risco. Na sequência, os sinais para a gente ficar de olho, como é feito o diagnóstico e o tratamento, e por fim a gente fala de prognóstico e prevenção. Então vamos lá, começando pelo começo. O que exatamente define a anorexia? Olha, a anorexia é muito mais do que o que a balança mostra. O centro da questão é uma desconexão, sabe? A imagem que a pessoa enxerga no espelho simplesmente não bate com a realidade. E isso leva a uma busca por perder um peso que, na verdade, nem precisaria ser perdido. E aqui está o coração do distúrbio, um paradoxo muito poderoso. Um medo absurdo, intenso de ganhar peso, mesmo que a pessoa já esteja num nível perigosamente abaixo do ideal. É esse medo que comanda as ações, muito mais do que o número na balança em si. Tá, mas como uma condição assim se desenvolve? A verdade é que não existe uma resposta única para isso. A anorexia nasce de uma teia super complexa de fatores. É como se fosse uma tempestade perfeita de várias influências. Embora não exista um gatilho único, um culpado só, a anorexia geralmente surge da união de três grandes áreas. A primeira é a biologia, com a predisposição genética, sabe? A segunda é a psicologia, com traços como o perfeccionismo e a tal da distorção da imagem corporal. E a terceira é o ambiente, com toda a pressão social e cultural que a gente conhece. Então, se essa mistura toda, será que existem pessoas mais vulneráveis a essa tempestade? A resposta é sim. Existem sim fatores que aumentam o risco de alguém desenvolver a condição. Historicamente, a gente sempre associou mais a anorexia a mulheres e adolescentes. Mas atenção, o número de homens afetados vem crescendo. Além disso, fatores como genética, ter alguém na família com o distúrbio, passar por grandes mudanças na vida, ou até a pressão em certas profissões, como no balé, ou em alguns esportes onde um tipo de corpo específico é supervalorizado, tudo isso pode aumentar o risco. E falando em fatores do ambiente, um dos mais poderosos é, sem a menor dúvida, a pressão social. A gente é bombardeado o tempo todo com imagens de corpos ideais na mídia, nas redes sociais. Isso cria um padrão que muitas vezes é impossível de alcançar e que pode ser o estopim para a insatisfação com o próprio corpo. Certo, já entendemos um pouco das causas. Agora, vamos para a parte prática. Como a gente pode reconhecer os sinais de alerta? Eles costumam aparecer tanto no comportamento quanto no corpo da pessoa. Um dos indicadores mais objetivos é este aqui: a recusa em manter um peso considerado saudável, o que acaba resultando em um peso corporal que fica, no mínimo, 15% abaixo do que seria o normal para a idade e altura da pessoa. E os sinais se manifestam em duas frentes. De um lado, os comportamentais. Rituais muito rígidos com a comida, exercícios de forma compulsiva ou o uso de métodos perigosos para emagrecer. Do outro lado, vêm os sinais físicos, que são basicamente o preço que o corpo paga por tudo isso. Pele seca, raciocínio mais lento e até a perda de massa óssea e muscular. Perceber esses sinais é o primeiro grande passo. A partir daí, começa uma jornada que é fundamental, a do diagnóstico e do tratamento. Mas aqui a gente esbarra talvez na maior barreira de todas no início do tratamento. Como a pessoa se vê de um jeito distorcido, ela genuinamente não acha que está doente ou que a perda de peso é um problema. Superar essa negação é o primeiro e talvez o maior desafio. O processo para chegar ao diagnóstico é bem metódico, bem cuidadoso. Começa com o exame físico completo para avaliar os danos da desnutrição, depois vem os exames de laboratório para checar como estão os órgãos e, por fim, uma avaliação psicológica para entender a fundo a percepção corporal e os padrões de pensamento da pessoa. O tratamento não é uma coisa só, é uma abordagem que ataca o problema por vários lados. Sim, o primeiro passo é restaurar o peso de um jeito seguro e gradual. Mas, e isso é crucial, a psicoterapia, seja individual, em grupo ou com a família, vai trabalhar para desvendar e tratar as questões psicológicas que são a raiz de tudo. É claro que em casos mais graves, quando a saúde física está em risco imediato, tipo num quadro de desnutrição muito severa, ou quando existem riscos sérios para a saúde mental como pensamentos suicidas,
Aí a hospitalização se torna necessária para estabilizar a situação. E para a gente fechar, vamos olhar para o futuro. Qual é a perspectiva a longo prazo? Quais são as possíveis complicações? E o mais importante, o que a gente pode fazer para prevenir e construir uma base mais saudável? E a gente precisa falar da seriedade disso. A anorexia tem uma das taxas de mortalidade mais altas entre todos os transtornos psiquiátricos. Alguns estudos estimam que até 10% dos casos podem ser fatais. É um número que choca e um lembrete sombrio da gravidade da doença. As complicações a longo prazo são muito sérias e podem afetar o corpo inteiro, do coração aos ossos. Além disso, é muito comum que a anorexia venha acompanhada de outras condições de saúde mental, como depressão, ansiedade e até toque. Mas mesmo com esse cenário todo, a mensagem mais importante é esta: a recuperação é sim totalmente possível. É uma jornada longa, que muitas vezes precisa de um acompanhamento contínuo, mas quanto antes o tratamento começar, maiores são as chances de uma recuperação completa e duradoura. Existe esperança. E a prevenção? Ela começa cedo, lá na base, incentivando uma relação saudável com o corpo e com a comida. Isso significa ter conversas abertas em casa, atenção dos médicos e, principalmente, mudar o foco. Valorizar um corpo por ele ser saudável, funcional e não só pela aparência. E isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final, né? Uma que vai além do indivíduo. Como é que a gente, como sociedade, pode ajudar a construir uma cultura que realmente valorize a saúde acima da imagem? É uma pergunta para todos nós pensarmos a respeito.